Oi, eu sou a Natália, do terceiro ano A, e hoje eu vim falar sobre acontecimentos históricos de 2007 a 2024. 2007, crise financeira global e lançamento da PAC. Começamos em 2007. No cenário global, o início da crise financeira teve um impacto profundo com o colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Isso desencadeou uma crise econômica mundial. Brasil. Para enfrentar os desafios econômicos, o Brasil lançou a PEC, um programa de reaceleração do crescimento focado em investir em infraestrutura para estimular o desenvolvimento. No futebol, o Milan venceu o Boca Juniors no Mundial de Clubes, mostrando a força dos clubes europeus. 2008. A falência do Lehman Brothers e seus efeitos. Em 2008, a crise atingiu seu auge com a falência do Lehman Brothers, provocando uma onda de recessão em todo o mundo. A economia global lutou para se recuperar, e o Brasil, embora resistente, também sentiu os efeitos. No futebol, o Manchester United conquistou a Liga dos Campeões após uma emocionante final contra o Chelsea. No Brasil, o São Paulo triunfou no Campeonato Brasileiro pela terceira vez consecutiva. 2009. Barack Obama e o Flamengo campeão. O ano de 2009 foi marcado pela posse de Barack Obama como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, trazendo uma mensagem de esperança e mudança. No Brasil, enquanto o Brasil começava a se recuperar da crise, o Flamengo foi o grande destaque do futebol, ao vencer o Campeonato Brasileiro depois de 17 anos. 2010. A Copa do Mundo na África do Sul e as eleições de Dilma Rousseff. Em 2010, a África do Sul fez história ao sediar a primeira Copa do Mundo. A Espanha conquistou seu primeiro título mundial ao derrotar a Holanda na final. No Brasil, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente, um marco importante para a política nacional. 2011. A morte de Osama Bin Laden e o Barcelona brilhante. Em 2011, o mundo testemunhou a morte de Osama Bin Laden, líder do Al-Qaeda, em uma operação nos Estados Unidos. No futebol, o Barcelona continuou sua era de ouro. O time venceu a Liga dos Campeões e, no final do ano, derrotou o Santos de Neymar no Mundial de Clubes. 2012. A conquista do Corinthians e a crise na Europa. Em 2012, a crise da dívida soberana na Europa continuou a desestabilizar economias como a da Grécia e da Espanha. No futebol, o Corinthians conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes, um feito histórico para o clube paulista. 2013. Protestos no Brasil e eleição do Papa Francisco. 2013 foi um ano de grandes protestos no Brasil, com milhões de pessoas indo às ruas para exigir melhores serviços públicos e combate à corrupção. No mundo, no Vaticano, o Papa Francisco foi eleito o primeiro Papa latino-americano, trazendo uma nova perspectiva para a Igreja Católica. No futebol, o Atlético Mineiro conquistou a Libertadores e o Barcelona venceu a Liga dos Campeões. 2014. Copa do Mundo no Brasil e o 7-1. Em 2014, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. A seleção brasileira sofreu um dos maiores choques de sua história, ao perder para a Alemanha de 7-1 na semifinal. A Alemanha se consagrou campeã mundial e o Cruzeiro conquistou o Campeonato Brasileiro. 2015. Operação Lava Jato e a dominância do Barcelona. Em 2015, a Operação Lava Jato revelou um grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e vários políticos, gerando uma grande crise política no Brasil. No futebol, o Barcelona continuou sua dominância ao vencer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. 2016. O impeachment de Dilma Rousseff e o Real Madrid histórico. Em 2016, o Brasil enfrentou o impeachment de Dilma Rousseff, levando Michel Temer à presidência. No cenário internacional, o Reino Unido votou pelo Brexit, decidindo a União Europeia. No futebol, o Real Madrid fez história ao conquistar a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes. 2017. Reforma trabalhista e o Grêmio na Libertadores. 2017 foi marcado pela aprovação da reforma trabalhista no Brasil, que gerou debates e mudanças significativas nas leis de trabalho. No futebol, o Grêmio conquistou a Libertadores e o Corinthians venceu novamente o Campeonato Brasileiro. 2018. Eleição de Bolsonaro e a Copa do Mundo na França. Em 2018, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como presidente e o mundo viu a França conquistar sua segunda Copa do Mundo ao vencer a Croácia na final. No futebol, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se destacou como campeão. 2019. A tragédia de Brumadinho e o Flamengo histórico. 2019 foi marcado pela tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho,
que causou imensos danos e perdas de vida. No futebol, o Flamengo teve seu ano memorável, vencendo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Na Europa, o Liverpool conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. 2020, pandemia do Covid-19 e o Bayern imbatível. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, que afetou todos os aspectos da vida global e trouxe desafios sem precedentes. No futebol, o Bayern de Munique se destacou, vencendo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, em um ano que as competições foram adaptadas às novas realidades da pandemia. 2021, vacinação e o Palmeiras bicampeão da Libertadores. Em 2021, a vacinação contra o Covid-19 trouxe esperanças de recuperação. No futebol, o Chelsea venceu a Liga dos Campeões e o Palmeiras se consagrou bicampeão da Libertadores. 2022, guerra na Ucrânia e a Copa do Mundo da Argentina. 2022 trouxe a invasão da Ucrânia pela Rússia, gerando uma nova crise global e conflitos internacionais. No futebol, a Copa do Mundo foi realizada no Catar e a Argentina, liderada por Lionel Messi, conquistou o título ao vencer a França na final dramática nos pênaltis. 2023. Avanços em inteligência artificial e o Manchester City tríplice coroa. Em 2023, os avanços em inteligência artificial tiveram um impacto significativo em diversas áreas, desde a tecnologia até a indústria. No futebol, o Manchester City brilhou ao conquistar a tríplice coroa, a Liga dos Campeões, a Premier League e a Copa FIFA, mostrando um domínio impressionante do futebol europeu. 2024. Expectativas para o futuro. Chegamos a 2024 com grandes expectativas. O ano promete ser marcado por importantes eventos, incluindo a Eurocopa e a Copa América, além de contínuos desafios políticos e econômicos e ambientais. Esse foi meu trabalho, espero que tenha gostado.